és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Na presença nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Espinhosa coroa que Jesus por nós libertou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. E nessas chagas? Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia! Bora decolar, Jeremias! Mantendo avião, acordando fogo. Louvado seja Deus! Se nesse sangue mandando avião, mandando avião, mandando avião, que a neve serei. Glória a Jesus, Ele vive, louvado seja Deus. E seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Aleluia! E de todo pecado, que maravilha de amor. Aleluia! Hoje mais alto. Mandando avião, Jeremias, acordando o povo. O teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Mais um domingo, vai mais aqui outra vez. Glória a Deus, mais um domingo, mais uma missão. Aqui estamos, apóstolos, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é não, Jeremias? É isso aí, shalom, shalom, povo santo, a paz do Senhor Jesus. Bora despertar, vamos nos acordar que hoje é Páscoa. Nosso Rei vive, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E eu sou a tia Edilene, professora Edilene, pedagoga, ministra de criança, que trabalha com a educação cristã e trabalha com a educação infantil também. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse daqui é o meu amigo, o fantoche Jeremias, um fantoche abençoado que ama falar a palavra de Deus e que hoje está muito feliz porque hoje é Páscoa, é mais um motivo para nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Exatamente. E nós estamos aqui sobre as bênçãos dos nossos pastores, Cazuza e Vanessa, lá da cidade de Batalha.
Batalha, nossa igreja fica lá na cidade de Batalha, mas a igreja mãe fica lá em São Paulo. Qual o nome da nossa igreja, Jeremias? Igreja Apostólica Água da Vida, levando vida de Jesus onde quer que você esteja. E sob as bênçãos também do nosso apóstolo Eliseu, lá de São Paulo, do apóstolo Sócio da Bahia, do apóstolo Renê Terra Nova, nós somos o M12 Ação, Igreja Viva do Senhor, Igreja Apostólica Água da Vida, levando vida de Jesus para você que agora está abrindo esse canal santo do Senhor. E nós temos hoje muitos motivos para glorificar o nosso Deus. Aliás, né, Jeremias, todo dia nós temos motivos para glorificar a Deus, né, Jeremias? Sim, tia Nene, só pelo simples fato de estarmos vivos e que recebemos dele a graça imerecida, temos muitos motivos para glorificar o nosso Deus e nos alegrar na presença do Senhor. Ô Jeremias, você acha que alguém, por mérito, por merecimento, merecia um presente desse que Jesus nos deu? Ninguém merecia, ele deu porque ele é bom e nós recebemos de bom grado. Foi uma graça imerecida porque ninguém era tão bonzinho para receber isso não, tia Nene, ninguém merecia não. Éramos todos pecadores. E somos todos pecadores, mas pela graça do nosso Jesus, que nos deu esse presente maravilhoso, que ressuscitou, que padeceu sob a cruz, que sofreu todos os sofrimentos que eram para nós, que pagou o preço que era para nós pagarmos, ele pagou em primeiro lugar e disse, eu vou pagar por esse povo, porque eu creio que este povo tem que ter o direito de escolher. Nós hoje temos o direito de escolher seguir esse Jesus ou não. E você acha que você é maluco de não seguir esse Jesus? Estamos aqui, Senhor, para a honra e glória do teu nome, nos fazemos de canais de bênção, Senhor, usamos a tua glorificação, usamos a nossa boca para que tu use-nos como os teus canais, para que seja transmitida a tua palavra, né? Não, Jeremias? E depois de nos apresentarmos, temos que fazer o que, Jeremias? Pois é, tia Nene, agora nós temos que consagrar, dizer de quem é o dono da obra, porque estamos aqui para a ordem dele, sob ordem dele, é ele quem nos comanda, né não, tia Nene? Isso aí, vamos consagrar, vamos orar para que esse trabalho santo siga fluindo de acordo com a vontade de Deus. Senhor, consagramos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, todos os equipamentos que estão aqui ao nosso redor, Senhor, nossa voz, nossos luminários, o som, Senhor, tudo que está aqui está consagrado a Ti, porque Tu és o dono, Senhor, Tu és o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Senhor, e é para Ti que aqui estamos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, acampa Teus anjos nesse local, Senhor, que nenhuma palavra que saia da nossa boca venha de nós, mas que venha direto do Teu trono, Senhor, usa-nos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor, nos ajude, que a gente for falar alguma coisa que não vem de Ti, que possamos calar, Senhor, ficar de boca travada e não saia nada que não seja do Teu trono, Senhor, da Tua vontade. Senhor, estamos aqui apostos para fazer a Tua vontade, aos pés da cruz, Senhor, agradecendo a Ti em todo momento, Senhor, pelo prazer imerecido, Senhor, pela graça imerecida, Senhor. Estamos aqui para Te glorificar e também para nos alegrar na Tua presença, Senhor, porque temos motivo para nos alegrar, porque Tu és a nossa esperança viva, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Está consagrado a Ti tudo que está aqui, Senhor, também a nós, ó Deus, o nosso ser. Senhor, acampa Teus anjos, ó Deus, que nem nada possa impedir o entendimento da Tua palavra, que cada pessoa que possa entrar nessa live, ou possa assistir depois, Senhor, possa ser edificada, Senhor, na Tua palavra. Que essa palavra se faça morada em seu coração e prática de vida. Que acima de tudo, Senhor, haja obediência à Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos cada pessoa, que nesses lares haja paz, prosperidade, saúde, mas que acima de tudo haja obediência a Ti, Senhor. E que a fé seja despertada em nome do Senhor Jesus. E você diz daí, amém, louvado seja Deus. Olha quem está aqui, Gerê. É o Antônio, o marido da irmã Nena. Oi, tio Tonho, louvado seja Deus por sua vida, por sua ajuda ao nosso ministério. Louvado seja Deus, Deus te abençoe, tio Tonho. Exatamente, vamos lá, vamos começar. E hoje nós vamos falar sobre o que mesmo, Jeremias? Sobre a última carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, tia Nene. Não quer dizer que nós vamos parar de estudar as cartas de Paulo, porque para a semana nós vamos estudar a carta de Paulo a Tito, mas essa semana nós vamos estudar a segunda epístola de Paulo, a segunda carta de Paulo para Timóteo. A última carta.
Paulo estava prestes a sair dessa vida e ele estava preocupado em deixar Timóteo capacitado, né? Deixar Timóteo orientado sobre tudo que estava por vir, para que Timóteo não se assustasse e pegasse de vez com esse ministério que estava sobre os seus ombros, que Timóteo não renegasse a graça merecedora de ser um pastor do Senhor, um adorador do Senhor, aquele que iria conduzir o povo santo aos caminhos corretos. E Paulo tinha muita preocupação com Timóteo. Ó, Timóteo, faz desse jeito, para não errar. Estão querendo te fazer de besta aí em Éfeso. Timóteo ainda estava em Éfeso. Bom dia, tia Nena! Bom dia, tia Nena! Tia Nena, tia Nena, tia Nena! Beijo no coração, obrigado pelos geladinhos, tia Nena. Nós vamos levar para o Ministério Infantil. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, tia Nena. Ó, Paulo estava preparando Timóteo. E Timóteo estava numa cidade muito grande, lá em Éfeso, estava implantando a igreja lá, estava sustentando a obra, e Paulo precisava conversar com Timóteo, precisava orientar Timóteo. Mas antes que Timóteo fosse ter com Paulo, Paulo disse assim: Timóteo, vem logo, vem aqui falar comigo, preciso te ver pessoalmente. Mas antes que você veja, bota as coisas em ordem aí, não deixa esse povo aí que se acha sabedor da verdade atrofiar a mente do povo, não. Estão desmanchando os ensinamentos de Cristo aí. Bota esse povo em ordem. Tinha muita gente, muitos intelectuais, sabe, que se achavam conhecedores da verdade, que estavam deturpando os conhecimentos de Cristo, os ensinamentos de Cristo, levando muita gente a pecar, muita gente a fazer coisa errada. E eles não queriam respeitar Timóteo. E Paulo disse: Timóteo, se imponha, se posicione, porque está sobre você o ministério. Não renega esse ministério, não se sinta inferiorizado. Se ponha na posição que Deus te colocou, para que as coisas andem fluidamente. Não deixe esse povo contaminar essa igreja, não, Timóteo. Olha aí, se orienta. E Timóteo tomou posição, se posicionou. Foi para isso que eu vim, aqui estou, sob as ordens do Senhor, e ninguém pode impedir aquele que está sob as ordens de Deus. E foi isso que Timóteo botou ordem na casa para poder ir lá falar com Paulo. E você hoje vai entender essa carta magnífica de Paulo para Timóteo. Não se sabe quanto tempo depois foi escrita essa carta, depois da primeira. Sabe-se que Timóteo ainda estava em Éfeso e precisava das orientações, e Paulo precisava conversar com ele, porque Paulo estava prestes a terminar o seu ministério. E ele precisava capacitar, orientar mais afinco a Timóteo, mostrar a ele o que tinha para ser feito ainda, as igrejas precisavam ser visitadas após a sua morte. Estava preparando. Seja bem-vinda, Tia Ni, Madalena, Nicole Madalena, Deus te abençoe. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E é desse jeito. Ô Jeremias, a gente hoje vai estudar sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas você se lembra da primeira? Olha, sim, Paulo mandou, chamou Timóteo, né? Timóteo já estava um tempo andando com Paulo, disse: Timóteo, vá para lá para Éfeso, vai implantar lá a igreja, sustentar a igreja, orientar de acordo com a palavra de Deus, e não deixe que ninguém te engane. Foi desse jeito. E Timóteo ainda estava lá. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, né, tia Nene? Isso. E você sabe o significado do nome Timóteo, Jeremias? Não sei não. O que significa o nome Timóteo? Timóteo é o nome grego. Lembra que Timóteo é filho de grego e foi instruído pela mãe e pela avó. Pela mãe Eunice e pela avó Loide, lembra? Timóteo foi instruído na palavra de Deus desse jeito. Timóteo se converteu, ele era judaico, né? Ele era judeu, foi instruído nos conhecimentos dos judeus, mas ele se converteu ao cristianismo depois da pregação de Paulo e tornou-se um grande amigo de Paulo, a ponto de Paulo chamá-lo de filho na fé. Ele tinha um carinho muito especial por Timóteo, porque Paulo viu em Timóteo os dons necessários para ser um bom pastor. E Paulo disse: esse camarada vai seguir com o meu ministério, vai me levar avante o meu legado, eu preciso capacitá-lo. É uma das características dos homens de Deus que a gente vê na Bíblia. Sempre que um grande líder levantado, ele tem a preocupação de capacitar aquele que está mais próximo a ele para assumir o seu lugar, para que o legado continue, para que a missão continue. E foi isso que Paulo fez com Timóteo. Paulo tinha uma equipe de pessoas com ele, mas alguns estavam ficando assim meio em dúvida, sabe? Porque Paulo foi preso várias vezes, Paulo estava numa prisão domiciliar, Paulo estava sendo condenado, e teve alguns que
faziam com que duvidasse da fé. Dizendo, será que esse camarada é enviado de Deus mesmo? Só vai vir preso. Mas tudo existia um propósito do Senhor. Se Paulo não fosse preso, como é que ele ia escrever as cartas? Ele ia se preocupar só em visitar as igrejas, não ia ter o registro histórico das cartas. Tudo tem um propósito. E Paulo entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ele não reclamava, ele apenas se submetia à vontade de Deus, mas ele tinha a grande preocupação de capacitar um que ficasse no seu lugar, que fosse capaz de levar adiante aquele trabalho que ele tinha começado. E foi isso que Paulo fez com Timóteo. Mas alguns haviam abandonado Paulo, simplesmente porque ele estava preso. E haviam duvidado da missão de Paulo porque ele estava preso. E às vezes a gente duvida também da nossa missão aqui na vida, quando acontece um imprevisto para a gente. Será que Deus me colocou aqui mesmo? Eu mesmo já fiz essa pergunta, sabia, Jeremias? Eu já fiz essa pergunta quando aconteceu inesperado na minha vida, sabia disso, Jeremias? Oh, não sabia não. E o que foi que aconteceu de tão inesperado para você fazer uma pergunta dessa para Deus, entendendo? Foi assim, imagina, eu tinha recém-casada e meu marido, a gente estava começando uma vida, de repente aparece um câncer no meu marido e eu perguntei, Deus, é o Senhor mesmo que me trouxe aqui para Alagoas? Foi o Senhor mesmo que me trouxe lá de Pernambuco para chegar aqui em Alagoas e o meu marido ter um câncer? E Deus, com toda a paciência do mundo, me explicou, filha, sou eu o teu Deus, sou eu quem te sustento. E eu que sei do que é o melhor para a tua vida, apenas aceite a minha vontade, se submete a mim e eu obedeci. E todas as vezes que a gente se submete a Deus, que a gente deixa Ele agir na nossa vida, o milagre acontece. Deus estava tratando com meu marido e eu precisava ser suporte. E eu precisava, baixar a bola, parar de reclamar e aceitar os desígnios de Deus para que a vitória chegasse. A gente só obtém vitória quando a gente obedece. Parar de ficar perguntando por quê, e dizer, Senhor, queres me ensinar? Eis-me aqui. Entendeu? Não discuta com Deus. Aceite a vontade de Deus e peça para Deus te capacitar, te dar forças para você passar nesse infortúnio que está acontecendo na tua vida. E foi isso que estava acontecendo com Paulo. Muita gente estava abandonando ele, sabe, deixando ele de lado, porque ele estava preso. Será que esse camarada é enviado mesmo, é apóstolo do Senhor, só deve ir preso, ninguém vê ele fazer coisa nenhuma? E ele estava trabalhando intensamente, capacitando as pessoas, escrevendo cartas, dando instruções preciosas, para que quando a missão dele acabasse aqui, ele pudesse dizer naquela frase lá que ele disse assim, combati o bom combate, cumpri a missão, desse jeito. Será que você é capaz de dizer isso para Deus? Combati o bom combate e cumpri minha missão na hora que chegar a sua vez de ter com o Senhor? Eu não estou preparada ainda não, Senhor. Ainda tenho muita coisa para resolver, muita missão para cumprir em nome do Senhor Jesus. Não, Jeremias? Ou também ainda tem muita coisa de Deus para acontecer na minha vida. Deixa eu ficar um pouquinho por aqui para cumprir o que Deus quer na nossa vida, não, tia Nene? É isso aí, desse jeito. E aí, Jeremias, você está a fim de escutar mais um resumo? O resumo hoje nós continuamos garimpando o canal Projeto Bíblia, lá do YouTube, Bible Project 2, em português, que está lá no YouTube. Nós vamos hoje, vou colocar mais um resumo, dessa vez é 8 minutinhos, 1 minuto a menos do que a semana passada. Você aguenta, Jeremias? Eu aguento sim, para aprender sobre tudo que Paulo ensinou a Timóteo. Eu aguento muito, tia Nene. Paulo estava capacitando Timóteo para ser um líder de excelência. Não foi não, tia Nene? Que nem a gente também, né, tia Nene? Que nem a gente, né? Exatamente, do jeito que Deus está nos capacitando para sermos líderes de excelência, Paulo também estava capacitando Timóteo para ser um líder de excelência. E nós vamos aprender isso hoje. Sabe, Deus nos dá suporte, sabe? Ele segura, Ele coloca as pessoas para nos sustentar no começo da nossa caminhada, mas o que Deus quer mesmo é que nós aprendamos a caminhar sozinhos, a ganhar maturidade na vida cristã, para que a gente possa capacitar outras pessoas também. É quando a gente passa de discípulo a mestre, mas o mestre tem sempre coisas a aprender, porque o nosso mestre maior é Jesus, e ele está disposto sempre a nos ensinar. Então,
Para de dizer, sou pequenininho, ou não sei fazer nada. Você já sabe. Põe em prática aquilo que você já aprendeu, para que você possa crescer no conhecimento e na oração, e você possa ser capacitado a capacitar outras pessoas também, porque Deus se agrada quando vê seus filhos caminhando firme e forte. Deus não se agrada daqueles que, retrocedem na obra. Se liga nisso. Toda vez que o povo israelita, por exemplo, tinha uma dificuldade, ele tinha tendência a querer voltar. Lembra? O deserto era para que o povo fosse capacitado, fosse instruído, ficasse assim pronto para enfrentar as dificuldades que iam ter em Canaã. Mas o que aconteceu? Quando veio as primeiras dificuldades do deserto, o povo queria voltar para o Egito, voltar para a escravidão. E você? Quando acontece a primeira dificuldade na sua vida, você quer voltar para aquela antiga vida que você tinha? A ordem é caminhar sempre em frente, nada de voltar atrás. O que está para trás, ficou só como aprendizado. Não vai dar uma de povo no deserto querer voltar para o Egito, não. Caminha, porque Canaã está na tua frente, mas Canaã precisa ser conquistada. Tem muitas dificuldades para ser vencida, mas Deus não te abandona. Ele está te capacitando para que você vença todas as dificuldades e possa desfrutar da terra santa, dos doces, dos frutos, com grande alegria. Que Deus se alegra nas nossas vitórias também. Sabia disso, Jeremias? Ou sabia sim. Agora, Tia Nene, bota aí o resumo santo, aquele resumo que faz a gente entender tudo no pé da letra. Depois a gente comenta sobre essa carta de Paulo a Timóteo, né não, Tia Nene? Sim, vamos colocar. O resumo está em segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no canal Projeto Bíblia, Bubble Project do YouTube. 8 minutinhos para nós entendermos um pouco mais sobre essa obra que estava lá começando em Éfeso, que Deus estava capacitando e dando a Timóteo as armas para que ele fosse um líder de excelência. Escute aí, resumo. 2 Timóteo, canal Projeto Bíblia do YouTube. Vamos escutar, Jeremias. Bora assim. Olha assim, Tia Nene. Pam, 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 para, para. Madalena. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de se alegrar na presença do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é a carta final e mais pessoal de Paulo. Ele a escreveu enquanto estava, uma vez mais, aprisionado, e ela é dirigida ao seu querido colega de trabalho e protegido, o jovem Timóteo. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou desde que ele escreveu a primeira carta a Timóteo, mas podemos perceber que a situação de Paulo mudou, e para pior. Ele está preso em Roma, o que poderia se referir ao seu tempo em prisão domiciliar mencionado no capítulo 28 de Atos. Ou pode ser que ele tenha sido libertado daquela prisão, vivenciou outra longa temporada de ministério e então foi preso novamente em Troade. De qualquer forma, Paulo diz que está no meio do seu julgamento do tribunal e isso não está indo bem. Ele tem certeza de que não irá sobreviver a este. E para sair dessa situação obscura, Paulo apela para Timóteo, que parece ainda estar em missão em Éfeso. Paulo pede a Timóteo para vir ficar com ele na prisão para que possa passar-lhe a missão de criação de igrejas que ele iniciou. O modelo da carta é bem simples. Há 2 grandes sessões onde Paulo desafia Timóteo. Primeiro, a aceitar seu chamado como um líder e depois, antes de ir até Paulo, para lidar com os mestres corruptos que ainda causam problemas em Éfeso. Após isso, Paulo conclui a carta. Paulo começa agradecendo a Deus por Timóteo e sua família, especificamente por sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice. Elas imergiram o jovem Timóteo na história das Escrituras do Antigo Testamento. Elas suscitaram nele uma profunda fé no Messias, Jesus. Assim, por causa dessa fé sólida, Paulo oferece a Timóteo seu primeiro desafio. Ele o exorta a rejeitar qualquer tentação de se envergonhar das boas novas sobre Jesus ou de Paulo, que está sofrendo na prisão, justamente por anunciá-las. A razão pela qual Paulo precisa enfatizar isso é pelo estigma negativo que ele ganhou, dado a quantidade de vezes que esteve na prisão. Isso fez com que muitos dos colegas de trabalho de Paulo duvidassem da sua vocação como apóstolo. Ele menciona 2 homens, Fígelo e Hermógenes. Eles desertaram Paulo, pois ficaram com vergonha de estarem associados a ele, que agora era um criminoso acusado. Então, Paulo pede a Timóteo para rejeitar qualquer medo da vergonha e vir vê-lo. Paulo sabia que esse era um pedido caro, que poderia colocar Timóteo em perigo. E assim, ele lembra a Timóteo que a graça de Jesus é uma fonte de poder realmente importante e que ele precisará dela, pois seguir Jesus não é fácil. Exige tudo o que você tem.
Paulo compara o fato de seguir a Jesus a se alistar como um soldado que se esforça para agradar o seu comandante oficial, ou como um atleta que treina o seu corpo para uma competição, ou como um agricultor dedicado e trabalhador. Todas as três metáforas envolvem uma pessoa que está comprometida com algo maior que elas mesmas e que se dispõe a sacrificar e a passar pelos desafios para atingir um objetivo maior. E, claro, o maior exemplo disso é o próprio Jesus. Devido ao compromisso dele com o Pai, ele sofreu a crucificação nas mãos dos romanos. E, da mesma forma, o próprio Paulo sofre agora em uma prisão em Roma. Sofrimentos e sacrifícios são inerentes à vida cristã. E é por essa razão que a ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã. Ou, como Paulo coloca nesse poema muito poderoso e breve, se morremos com ele, então viveremos com ele. Se aguentarmos o sofrimento, então reinaremos com ele. Olha aí. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele é incapaz de negar a sua própria natureza. O amor de Deus pelo nosso mundo gerou uma nova esperança pela morte e ressurreição de Jesus. E assim, para aqueles que correrão o risco de confiar e seguir Jesus, Deus promete a vida e a vindicação. Para aqueles que o negam, Deus honrará essa decisão e fará o mesmo. Mas a infidelidade do povo nunca levará Deus a abandonar a sua fidelidade. Ele é fiel. E assim, Paulo convida Timóteo a ser fiel, sabendo que isso pode ter um preço. Paulo segue para a segunda metade da carta, convidando Timóteo a confrontar os mestres corruptos em Éfeso, antes que ele venha a Roma. Aquilo que eles ensinam está se espalhando pela igreja de Éfeso como um câncer. Eles atacaram e corromperam um número de mulheres influentes da igreja. Provavelmente, essas mulheres são aquelas ricas com as quais Paulo teve que lidar na sua primeira carta a Timóteo. Ele não fornece muitos detalhes sobre a má teologia dos mestres. Timóteo já sabe disso, mas ele nos dá uma dica. Ele diz: eles pregam que a ressurreição já aconteceu. Agora, não sabemos se os mestres estão seguindo uma negação filosófica grega de toda a ideia de ressurreição corporal e acreditam que isso é realmente apenas uma experiência espiritual, ou se eles simplesmente distorceram os ensinos de Paulo sobre a ressurreição da vida, que começa agora através do poder do Espírito. De qualquer forma, o problema é que eles abandonaram a futura esperança vigorosa da ressurreição e da nova criação. Em vez disso, eles abraçaram um cristianismo privado hiperespiritualizado que está desconectado da vida diária. E assim, Paulo convida Timóteo a levantar líderes fiéis, os quais ensinarão as verdadeiras boas novas de Jesus. Eles devem evitar os argumentos sem sentido que resultam dos debates dos mestres. Em contraste, Timóteo e sua equipe de liderança devem manter importante aquilo que é importante. Eles devem se concentrar na história central e na mensagem das Escrituras, que nos dias de Paulo significava primeiramente o Antigo Testamento. Paulo diz que essas Escrituras podem lhe dar a sabedoria que conduz à salvação por meio da fé no Messias Jesus. Ele está dizendo que o objetivo das Escrituras é contar-lhe uma história unificada que o leva a Jesus e que tem sabedoria a oferecer ao mundo todo. Vendo aí? Então Paulo fala sobre a natureza e sobre o propósito das Escrituras. Ele diz que todas as Escrituras são inspiradas divinamente, literalmente pelo Espírito de Deus. É uma referência ao papel do Espírito em guiar o autor bíblico para que aquilo que ele escreve seja o que Deus deseja que o seu povo ouça. E Deus fala ao seu povo nas Escrituras sobre um propósito muito prático. Ele diz que elas são úteis para o ensino, dizendo-me coisas que eu não sabia antes. Elas são úteis para o desafio, provocando-me sobre as coisas que eu digo que acredito, mas com as quais eu não vivo consistentemente. Elas são úteis para corrigir-me, para expor as minhas formas confusas de pensar e me comportar. E elas são úteis para me treinar na integridade, mostrando-me uma nova forma de ser verdadeiramente humano. E tudo isso é para que o povo de Deus esteja preparado para fazer o bem. Paulo encerra a carta lembrando Timóteo que ele provavelmente não sairá vivo da prisão. Então ele pede a Timóteo para vir o mais breve possível, antes do inverno. Ele não quer congelar em sua cela e precisará do seu casaco de inverno que deixou para trás. E também, Timóteo poderia trazer aqueles documentos pessoais que ele deixou em Troade quando foi preso. Ele também menciona Alexandre, que é um homem especialmente perigoso a quem Timóteo deve evitar. Provavelmente ele é o responsável pelo aprisionamento recente de Paulo. Paulo conclui mencionando como quase todos o abandonaram na prisão. E agora, a sua única fonte de conforto é a presença pessoal de Jesus que está com ele e o salvará mesmo se ele morrer. E então a carta termina. A segunda carta a Timóteo permanece como um lembrete de que a vida influente e a missão de Paulo foram marcadas pelo desafio, pelo sofrimento e pelas lutas persistentes. Seguir Jesus envolve risco e sacrifício. Significa viver a sua vida com tensão e desconforto. E essas coisas não são um sinal da ausência de Jesus.
Pelo contrário, como Paulo descobriu com gerações de cristãos após ele, que, exatamente naqueles momentos sombrios e difíceis, o amor e a fidelidade de Jesus podem se tornar mais tangíveis e reais. E é disso que se trata 2 Timóteo, a última carta de Paulo. Tá vendo aí, Jeremias, o que você entendeu? Poxa, tia Nene, Paulo estava preparado para viver, para morrer, né, não, tia Nene? E ele queria passar isso para Timóteo, que seguir a Jesus exige sacrifício e risco, mas grande recompensa tem para nós. Foi isso que eu entendi, né, não, tia Nene? Isso mesmo, Jeremias. E ó, eu vou ler para vocês agora o versículo-chave dessa carta de Timóteo. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo. É um versículo que vai mexer com o nosso coração para que a gente possa entender o que é realmente seguir a Cristo. Nós chegamos para a gente peca quando a gente não mostra para o novo convertido que ele vai ter aflições. Jesus não nega isso para a gente. Ele vai ter aflições, mas em nenhum momento Deus vai abandoná-lo, sabe? As aflições para nós somos como aprendizado de vida, porque Jesus está conosco o tempo todo. Vamos ler? O versículo está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo a partir do 11, tá, Jeremias? Você me escuta direitinho? Sim, tia Nene, eu vou escutar para poder aprender e falar depois, né, tia Nene? Sim. Ó, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos a partir do 11 até o 13, diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Olha aí, Jeremias. E se sofrermos também com ele, reinaremos. E se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Olha a situação. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Muito pesada, muito forte esses versículos do capítulo 2, capítulo 2, dos versículos do 11 até o 13. Olha, se morrermos com ele, viveremos com ele. Se sofremos com ele, também reinaremos com ele. Se sofremos os sofrimentos de Cristo, também reinaremos com Cristo. Se nós negarmos a Cristo, Deus vai nos negar lá no céu também. Mas se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode mudar a sua natureza. Deus permanece fiel mesmo diante da sua infidelidade. Mas Deus quer de mim e de você comprometimento com a obra do Senhor. Pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. E ó, nessa carta, Deus nos deixa bem claro que o evangelho é prática de vida. Parar dessas teorias bestas por aí de ficar brigando. Crente brigando com crente porque acha isso, acha aquilo. Achismo. Viva o evangelho na sua prática de vida. Seja uma carta viva do Senhor. Era isso que Paulo queria que Timóteo ensinasse à igreja de Éfeso. Vivam o evangelho verdadeiro, genuíno, que é prática de vida, é levar uma vida santa, procurar a santidade, é seguir a Jesus sem medo do que possa vir a acontecer, é ser verdadeiro e ser fiel a Cristo, honrando com o sacrifício que ele fez por nós, sempre lembrando desse sacrifício, mas sempre se alegrando porque ele já ressuscitou. A ressurreição não foi uma experiência espiritual, foi real, é viva. Ele ressuscitou, o corpo dele ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos inteiro, com o corpo, com tudo. Não só foi o espírito, foi tudo. Cristo ressuscitou para provar que ele tinha vencido a morte. Ele tinha vencido todos os sofrimentos, ele tinha pagado o preço. E eu e você temos que entender isso, colocar em prática de vida, sabe, Jeremias? Parar de estar botando dificuldade nas coisas, parar de dizer, comigo só acontece coisa ruim. As coisas ruins acontecem para todos. A diferença é que você tem a Cristo do teu lado. Sabe? Paulo disse assim, quando estou fraco, aí é que estou forte, porque o poder de Deus se faz mais presente quando estamos fracos, é quando clamamos mais, e ele está lá nos auxiliando. Paulo sentia a presença de Deus mesmo dentro da prisão, ele sabia que ele estava seguro, a missão dele estava chegando ao fim, mas Deus estava com ele, e ele ia para um lugar muito mais calmo do que aquele que ele estava, aquela turbulência que ele estava, mas ele estava preocupado com a missão aqui na terra, com quem deixar no lugar dele para
ser imitador dele, ser seguidor de Cristo verdadeiramente. Ele escolheu Timóteo, ele escolheu uma grande equipe. Mas muitos se desviaram, disseram, não, eu não quero ser gate não, mas Timóteo permaneceu fiel, e Timóteo foi lá ter com Paulo e escutar ao vivo o que Paulo tinha para dizer para ele e seguir, assim como Josué seguiu o que Moisés mandou e se tornou um grande líder. Timóteo também estava seguindo aquilo que Paulo estava mandando e estava sendo preparado. Nós preparamos o nosso corpo quando queremos alcançar algum objetivo, né? Os atletas se preparam e têm uma alimentação saudável. Nós devemos nos preparar para subirmos aos céus com Cristo. Por isso que nós devemos ter uma vida limpa, buscar a santidade, buscar fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Não desistindo, não retrocedendo, mas sempre seguindo em frente. Ciente que Deus está conosco. O melhor momento da sua vida sem Cristo não se compara ao pior momento da sua vida com Jesus ao seu lado. É magnífico sentir a presença de Deus. É como se você se sentisse cuidado, você se sente amado, você se sente querido e sente que você não está sozinho nesse mundo, não. Deus está contigo, está cuidando de você, está te inspirando, está te auxiliando a passar pelas dificuldades. Ó filho, estou aqui à tua disposição, basta você me buscar. Sabe aquele verso lá de Jeremias, se meu povo que se chama pelo meu nome me chamar, me clamar, se humilhar, chegar para mim, eu estarei com ele e eu sararei suas feridas e colocarei ele de novo em ascensão. É isso que Deus quer, que a gente esteja o tempo todo conectado com ele, entendeu, Jeremias? Vamos escutar mais um louvor, Jeremias, para a gente assimilar tudo que foi falado sobre essa segunda carta de Paulo a Timóteo. Bora? Bora sim, tia Nene. Eu posso escolher? Pode sim. Deixa eu ver se você vai escolher com aquilo que eu estou pensando. Deixa eu escolher. Tia Nene, tem um louvor antigo que a Jamile canta que diz assim: o Deus a quem eu sirvo. Bote esse, tia Nene, que diz: não é um Deus com Deus pequeno, ele é tão grande. Pra gente entender o que é Deus na nossa vida. Bota, tia Nene, bota. Oh, sim, deixa eu ver se eu tenho aqui. Jamile, Deus é maior. Essa é a antiga, hein? Cadê tia Rose? Pra gente se lembrar das antigas aqui, ó. Essa é das antigas. O Deus a quem eu sirvo não é um Deus com Deus pequeno. Ele é tão grande, ele é maior do que tudo que você possa imaginar. E esse Deus está aqui, ó, disposto para ficar contigo. Louco, adora esse Deus. Bora lá, Jeremias. Se alegre, Jesus vive. O Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno, ele é tão grande, ele é maior, maior que o meu, é maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu possa imaginar. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas, faz da dor um sorriso, porque ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus do impossível, ele vira pela vez essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar padrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque ele tem a chave do poder. Ele tem a chave do poder, ele conquistou a chave do poder e ele disse: eis-me aqui, filho meu, estou aqui disposto para te ajudar. E você precisa fazer o quê? Só seguir a Jesus, só continuar pregando esse evangelho de verdade que você põe em prática de vida, vivendo o evangelho, sendo carta viva do Senhor, parando de botar dificuldade nas coisas, exercitando a sua fé, praticando a fé. Quanto mais a gente pratica, mais excelente a gente fica naquilo que pratica. Lembre-se disso. A gente chega à perfeição. Estamos em processo de aperfeiçoamento. É um dia por vez. Um dia por vez. Não é não, Jeremias?
gente, a Nenê Tatiana, que louvor bonito antigo, né, Tia? Muito bom, muito bom. Hoje é Páscoa, hoje é dia de se alegrar. Nós estamos aqui relembrando a vitória de Cristo sobre a cruz, a alegria de dizer: nosso Redentor vive. Todo o sofrimento de Cristo não pode ser apagado, não pode ser apagado da sua vida. Mas a alegria da ressurreição também tem que estar presente na sua vida. Não celebre a morte, celebre a vida. Estude a morte, veja o sofrimento todo em que ele passou, entenda, sinta esse sofrimento em você e transforme em força de vida para que você continue vivendo em harmonia com esse Deus. Deus está se alegrando com você, então você está no centro da vontade de Deus, continue sendo o centro da vontade de Deus, faça aquilo que Deus manda, não tema quem está colocando empecilho na sua vida, quem está te criticando, quem está dizendo assim, quem é ele, quem é ela. Muita gente acha que só porque a gente é novo na fé, a gente não entende as coisas de Deus, e Deus está falando fluentemente com a gente está dando lugar a esse Deus. Como é que a gente dá lugar a esse Deus? Nos colocando sempre em oração, conversando sempre com Jesus, deixando Jesus reinar na nossa vida, porque Cristo quer reinar na minha vida e na sua. Deixe os céus se abrirem, deixe o reino de Deus vir para a sua vida e viva esse reino com alegria de vida. Não, Gerê? É isso aí, Tia Nene, mandando um abraço pro pessoal que tá nos escutando. Tia Nene, vamos escutar mais um louvor, mais um louvor. Agora eu que vou escutar, eu que vou escolher, tá bom, Jeremias, pra gente? Que tal aquele hino da harpa que diz assim: plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. Você crê em Jesus, Jeremias? Mas é lógico que eu creio, lógico que eu acredito no que aconteceu lá na cruz, lógico que eu creio em tudo que Jesus passou, e lógico que eu creio que ele ressuscitou, e está lá, vivinho, intercedendo por nós, junto a Deus, não, Tia Nene? E que ele mandou o Espírito Santo ficar aqui nos auxiliando, nos ensinando como seguir a ele, não, Tia Nene? Isso. As Escrituras servem para o nosso entendimento, para a nossa instrução. Deus diz que a gente erra por não examinar as Escrituras Sagradas. Está aqui na nossa mão, temos acesso às instruções do Senhor. Então vamos colocar essas instruções na nossa vida, na nossa prática de vida, ensinando os nossos filhos, ensinando as outras pessoas, ensinando o povo a caminhar com Cristo sem mentira, sem enganação, sem enfeitamento, mostrando o que é certo, o que é verdadeiro, porque Deus se agrada disso. Vamos escutar esse hino da harpa? Plena paz, hino abençoado, plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus. Tenha plena paz com o Senhor Jesus. Se alegre porque Ele quer se alegrar em você. O Espírito Santo está aí com você, ó. Dê lugar ao Espírito Santo. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu São Pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, Jesus vive. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou desfrutando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória! Oh, glória, meu Jesus,
pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, louve daí, empreste sua boca para adorar o Senhor, para glorificar esse Deus. E você vai ver, quando você adora, algo muda na tua vida, algo entra a mais no teu viver, a energia é colocada no teu ser, uma injeção de ânimo, e você alcança aquilo que Deus quer que você alcance na sua vida. O problema é que você às vezes esmorece. Não esmoreça, ó. Erga a cabeça, acredite. É pela fé que vivemos, é pela fé que acreditamos, é pela fé. Acredite, bote um pé à frente, ó. Deus está comigo, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Continue acreditando, porque Deus quer fazer o impossível na sua vida. Ele quer se manifestar na sua vida, Ele quer ser o teu Deus. É o Galileu, ele fez tudo por você e ele quer se sobressair na sua vida. Ele quer o lugar que é dele na sua vida. Então dê lugar a esse Deus, dê lugar, não, Jeremias? Ô Jeremias, hoje tem tanta coisa boa para acontecer lá na igreja, Jeremias. Você quer saber de algumas coisas? Quer uns spoilerzinhos do que vai acontecer na igreja? Eita, tia Nena, eu tô sabendo. Hoje tem ministério de louvor, hoje tem criança do ministério de louvor, tem um monte de coisa, né, tia Nena? Isso. Hoje, pela primeira vez, o coral das senhoras vai se apresentar com louvores abençoados. Hoje, no comando da nossa pastora Vanessa, reuniu um grupo de mulheres que aceitou com ela a missão. Estaremos adorando ao Senhor no culto de Páscoa. Eita, Jereu, vou botar um pouquinho de água na garganta, tá bom? Tá bom, tia Nena, toma um pouquinho. Culto de Páscoa hoje na Igreja Guarda-Vida, e creio que muitas igrejas hoje vão estar celebrando com alegria e entusiasmo a Páscoa. Nós vamos ter hoje a apresentação do Ministério Infantil, nós vamos ter a apresentação do Ministério de Dança, a Raíssa também comandando algumas crianças que estão ingressando no Ministério de Dança. Vai ser lindo, maravilhoso, não, Gerê? É sim, eu vou sim também, eu vou estar lá pulando e glorificando o Senhor, não, tia Nene? A Nene? Louvado seja Deus, Irê. A minha garganta. Amém, tia Nene? Melhorou? Tia Nene? Já vou, Jerê, só um minutinho. Melhorei, vamos lá. E hoje vamos ter muita coisa boa na Igreja Guarda-Vida. Hoje. Se você pode ir para a igreja, não deixa de ir, não deixa de se abastecer. E vá glorificar, vá prestar seu culto de louvor e adoração. Hoje tem jogral com o Ministério Infantil. Tem aquele louvor porque ele vive, as crianças cantando também. O Samuel, a Esther, a Daça, a Débora e a Sofia vão estar apresentando pela primeira vez. Essas crianças vão estar apresentando uma coreografia para adoração do Senhor. Eles estão ingressando no Ministério de Dança. Olha aí, gente que é do Ministério Infantil passando para o Ministério de Dança, migrando e tomando do Senhor mais essa missão. Louvado seja Deus. Hoje vai ser alegria, porque nós temos motivo para nos alegrar. E também queremos deixar o nosso abraço, o nosso carinho, nosso muito obrigado a todos vocês que assistem regularmente a live. E tem gente que a internet fica assim, o tia Edilene tá oscilando, tá tremendo. Aí prefere assistir depois que a gente solta a gravação no Instagram, ou então depois que a gente faz uma edição e coloca lá no YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por todos os seguidores. Estamos chegando já a quase 400 seguidores no Instagram e já temos mais de 200 lá no YouTube também. Louvado seja Deus. Muita gente pensa assim, e você está procurando seguidor, você quer aparecer? Não, eu estou procurando espalhar a mais pessoas a palavra de Deus. Quanto mais pessoas ouvirem, mais estaremos alegres, porque estaremos cumprindo aquilo que Deus mandou a gente fazer, espalhar a palavra a toda criatura. Louvado seja Deus. Ô Jeremias, eu fiquei sabendo que você estava querendo hoje ir para a igreja com uma roupinha diferente, mas eu vou sim, que hoje é dia de celebração, um culto abençoado, um culto festivo de Páscoa, e eu vou com a minha
melhor roupa, tá bom, tia Nene? Muito bem, Jeremias. É assim que se faz, dando sempre o melhor para Deus. Mas só, voltando àquele negócio da roupa, se você... A tia Nene não tem uma roupa nova para ir para a igreja hoje. Não importa, Deus não tá nem aí para tua roupa não. Já falei isso aqui antes. Vai com a tua alegria santa, vai prestar o teu culto de adoração, porque Deus se alegra disso aí. Com a roupa que você tem, não tem problema não. Se troca e vá para a igreja. Não importa que tipo de roupa você está indo, mas que você esteja com o coração voltado para a adoração do Senhor. E ó, crianças, no culto, quando for a hora de adorar, para de ficar sentado, levanta e glorifica a Deus, porque você nasceu para isso. Tem muita criança que na hora da adoração fica lá sentada, cabecinha abaixo, como se não estivesse fazendo nada. É hora de adorar. Tem tempo para tudo nessa vida. Lembra que a gente já estudou sobre o tempo de Eclesiastes? Então, ó, tem tempo para tudo. Então, hora de adorar, é hora de adorar. Glorifique, abra essa sua boca, levante essa sua mão, pule, se alegre na presença do Senhor, porque Deus se agrada disso, né não, Gerê? E a gente é renovado, tia Ney, quando a gente adora, é muito bom, é muito bom. Não tem como adorar o Senhor e ficar do mesmo jeito, a gente fica renovado, alegre, 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 não, tia Ney? Isso. E agora nós vamos dar os nossos agradecimentos finais, dando nosso abraço lá para a Igreja Água da Vida de São Paulo, nosso apóstolo Eliseu, a apóstola Rose, a todas as ramificações da Água da Vida lá de São Paulo, também a Igreja Água da Vida aqui de Batalha. Nós estamos em Jacaré, mas nós frequentamos a igreja em Batalha. Louvado seja Deus pelo povo. Muito obrigado também à Igreja Sião Ágape, lá de Pernambuco, na pessoa do pastor Tony, e todos aqueles que fazem parte da Igreja Sião Ágape. Também um grande abraço para a cidade de Xangrande, nossos amigos lá de Xangrande. Quando Deus permitir, nós estaremos lá. Um beijo para minha irmã Edileni, meu sobrinho Antônio. Louvado seja Deus, feliz Páscoa para todos vocês. Que vocês possam hoje se alegrar na presença do Senhor, glorificando cada vez mais o nome de Deus. E sabendo que Deus está com vocês em todos os momentos. Basta você buscar. Quanto mais você busca, mais perto você fica. Então busque a Deus, continue orando, continue conversando com o Senhor, e grandes coisas ainda estão por vir na sua vida, sabe? O melhor de Deus ainda está por vir. Se prepare para o melhor do Senhor. Amém? Estamos prestes a terminar, vamos fazer mais uma oração, depois soltar um louvor santo. E deixando você com alegria do coração, sabendo que Cristo vive e você tem motivos para se alegrar. Na semana vamos estudar a primeira carta. Só tem uma carta de Paulo para Tito. Tito estava lá na igreja de Corinto. Muito interessante essa carta de Paulo para Tito. Então, vamos aprender um pouco mais. Hoje nós estamos chegando ao 55º livro da Bíblia. O 16º livro do Novo Testamento. Só falta 11 livros para a gente terminar o Novo Testamento e terminar a Bíblia inteira, porque nós já começamos desde Gênesis, ok? Então, ó, vamos fazer a oração final. Ô, Jeremias, você quer fazer a oração final? Que eu tô com a garganta meio irritada, Jeremias. Você quer fazer a oração final? Eu faço sim, deixa comigo. Segura minha mãozinha assim e você levanta sua mão daí para fazer a oração final. Poderoso e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que aqui esteve, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Que haja paz, prosperidade, saúde e alegria em cada pessoa que esteve nos escutando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nesse momento. E muito obrigado, Senhor, por estar conosco e continuar conosco. Continua o Espírito Santo de Deus a nos orientar. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. E você diz daí... Amém, seja abençoado, amém, Jesus? Amém. Próxima semana, se Deus nos permitir, estaremos aqui para falar sobre a carta de Paulo a Tito. E hoje tem celebração, hoje tem alegria em todas as igrejas evangélicas, em todas as igrejas que têm a primazia de falar da palavra de Deus com verdade e com alegria. Vá para a igreja, seja ela qual for, vá para a igreja adorar a Deus de coração aberto, glorificando ao Deus verdadeiro, dizendo: eis-me aqui, Senhor. E você vai receber da parte de Deus também. Quando a gente leva para o Senhor a adoração, a gente recebe 1000 vezes mais, porque Ele nos renova, nos ativa o coração e nos põe mais uma vez de pé. Dizer: eis-me aqui, filho meu, filha minha. As lutas serão grandes, mas eu estarei contigo e você há de vencer. Tenha fé, tenha bom ânimo, tenha alegria,
e permaneça aos pés do Senhor, porque vale a pena servir esse Deus. Amém? Qual é o último louvor que a gente vai soltar, hein, Jeremias? Eita, Tia, bota sabe quem, Tia? Fernandinho com Galileu. Eita, louvor, as senhoras vão cantar esse louvor também, né, Tia? Vão sim. Galileu com Fernandinho. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Galileu, Jesus, Jesus, escute aí, se alegre, Deus te ama, Jesus te ama e nós te amamos também. Até domingo, se Deus nos permitir, aqui estaremos, olha aí. E tu não mais aleluia! Sua glória, por amor, se alegre! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Eu sou sangue, é amor, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Comigo você! Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, solta o louvor. Tu descendo a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o chamado, Santo de